A graça e a paz, irmãos, boa tarde. Estamos no dia 20 de fevereiro de 2021. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o seminarista Maurício falando, direto das rádios, do estúdio da rádio Fonte e Vida 87.5 FM, www.fonteevida.com.br, e-mail fonteevida@yahoo.com.br, telefones 4203-4009, repetindo 4203-4009, ou pelo WhatsApp 940-46-8472. Esse é o programa Instituto Calvino, um patrocínio da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, esta que fica na Rua Xingu, número 12, lá embaixo no Jardim Novo Campo Limpo, em Budas Artes, estado de São Paulo. Também é um patrocínio da Igreja Presbiteriana do Imbu, que fica na Rua Santa Catarina, número 715, lá no alto do Jardim Silvia. Estamos aqui na parte de baixo do Jardim Novo Campo Limpo, estamos na parte a parte alta do Jardim Silvia. Deus nos está dando graça em todos os locais que estamos ministrando a palavra dele. As reuniões no Jardim Novo Campo Limpo são realizadas às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas. Ainda não voltamos com a escola bíblica dominical. Estamos orando, crendo que o Senhor vai nos dar o tempo certo. O culto no Jardim Silvia é realizado todo domingo às 11 horas da manhã, e às 9h30 da manhã nós já estamos com a escola bíblica dominical infantil. Quem lidera o trabalho é a nossa irmã Vera. A nossa irmã Vera é uma pessoa usada por Deus, a pessoa com chamado para o ensino, chamado para o louvor. A irmã Vera tem formação em pedagogia. A irmã Vera tem cursos de capacitação na APEC. A irmã Vera é uma obreira preparada, uma pessoa com chamado para ensinar as crianças. Você que precisa colocar um ordenamento do Senhor na vida do seu filho, na vida da sua criança, na vida daquele que é da sua responsabilidade, leve sua criança domingo às 9h30 da manhã, na Rua Santa Catarina, número 715, para que nós possamos ministrar o conhecimento da palavra do reino de Deus para a sua criança, tá bom? Não deixe bens para os seus filhos, deixe o Senhor arraigado no coração de suas crianças. Muito mais do que bens, isso preserva uma vida íntegra em Jesus. Meus irmãos, as nossas igrejas são presididas pelo nosso pastor Simão No. É um homem de Deus, um homem que tem gerado oportunidades para seus obreiros, para nós que estamos comissionados para o reino de Deus. Eu quero cumprimentar o nosso pastor, quero cumprimentar nosso presbítero Antônio, quero cumprimentar a irmã Laurentina, a esposa do saudoso presbítero Pedro, a irmã Delfina, a irmã Marinéia, seu esposo Charles, a irmã Vera, o irmão Idebrando, são todos esses
a irmã Siloé, esposa do pastor Simão, eu não sei quantos mais eu estou esquecendo, a irmã Cibele, a nossa líder da SAF, lá do Jardim Silvia, a irmã Laurentina, nossa líder da SAF, lá do Jardim Novo Campo Limpo, o irmão Fernando, nosso pregador, nosso professor, o grupo de louvor das duas igrejas, o irmão Idebrando, a irmã Vera, o pequeno João Pedro, 8 anos de idade, já tem no sangue, no coração, na mente, levantar domingo de manhã, ir para a escola dominical e consagrar sua voz, seus dons naturais para o Senhor, para o louvor, tanto de manhã quanto à noite no Novo Campo Limpo. Então, eu quero cumprimentar a igreja que eu vejo, a igreja que eu participo, a igreja que eu troco experiências todo domingo, a semana toda. Então eu quero cumprimentar esses irmãos que estão junto conosco, fazendo a obra do Senhor. Todos nós somos detentores da graça, do chamado, do privilégio de poder anunciar o reino de Deus. Meus irmãos, o Fernando não entrou em contato comigo ainda, não sei se ele vai poder vir no programa, mas independente disso, eu quero propor primeiro uma oração, e depois eu quero apresentar uma palavra aqui para a gente refletir, justificando que possivelmente no próximo final de semana nós vamos começar um estudo bem denso, um estudo que vai durar meses, meus irmãos. Eu tenho um propósito, eu conversei com o Fernando, de apresentar um estudo sobre os 4 evangelhos. Só que para que nós possamos falar dos 4 evangelhos, nós precisamos apresentar o contexto em que Jesus nasceu. Para que possamos falar desse contexto do nascimento de Jesus, nós temos que falar do período interbíblico, mais ou menos 400 anos, entre a voz de Deus profética terminar no Antigo Testamento, com Malaquias, e o nascimento do Senhor. É um período de 400 anos que Deus quase não se manifestou. Há poucos documentos significativos para a instituição da Igreja do Senhor, para o advindo do Messias. E ao falarmos desse período, nós temos que falar um pouco da pessoa e do ministério de Jesus. Aí, para que possamos apresentar os evangelhos, nós temos que falar dos evangelhos sinóticos. São 3 evangelhos que são muito semelhantes, são interdependentes, que comungam muitos textos, muitos pensamentos, muitas ideias, muitas mensagens. Então nós temos que falar isso. E após essa parte do evangelho sinótico, nós vamos entrar Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando concluirmos com João, nós vamos voltar a falar de Jesus, agora Jesus como o Messias ressuscitado, o Messias glorificado e o Messias que ascendeu ao Pai, o Messias que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, um advogado que temos, o Mestre, o Senhor, o Salvador, aquele que virá um dia entre as nuvens buscar os seus, resgatar a igreja do Senhor, aqueles que em vida confessaram e se submeteram ao senhorio de Cristo.
que se sujeitaram às condições propostas por Deus para que possamos ser possessão sua. Eu quero fazer uma oração, mas antes eu quero cumprimentar, eu não sei se ela tá ouvindo, sábado passado ela ouviu, eu cheguei na casa dela, ela falou para mim que tinha ouvido o programa todo, a minha tia Rosa. Por que eu honro e agradeço a minha tia Rosa? A minha tia Rosa foi a porta de bênção para que eu viesse para Embu. Eu já era crente há muitos anos, estava numa situação precária, situação perigosa, e Deus usou a minha tia para me dar guarida, para me dar um outro patamar no Evangelho. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, mas eu também nunca me alicercei totalmente nele. E através do convite da minha tia para que eu viesse de Santos, aqui do lado, para cá, para Embu, Deus começou a me trazer de vez para o ministério. Eu tomei vergonha na cara, porque o chamado é divino, mas a responsabilidade é humana. E muitas vezes, meus irmãos, nós não obedecemos a Deus porque não temos vergonha na cara, porque não temos dignidade e não temos propósito. E a minha tia, com todo amor, com toda dedicação, com muita oração, conseguiu me trazer para cá e me colocar no caminho final de um ministério. Então eu quero mandar um beijo para ela, mandar um boa tarde, tia. Hoje eu não vou poder ir, eu estou um pouco atarefado, mas com a graça de Deus, sábado que vem eu vou visitar a senhora, tá bom? Meus irmãos, eu quero propor uma oração. Primeiramente, eu quero orar pela nossa nação. Nós somos um país rico que desfruta de pobrezas. Nós somos um país abençoado que abraça maldições, que abraça condições terríveis diante de Deus. Nós temos passado umas situações, tanto essa da pandemia, quanto política, quanto administrativa, como financeira, econômica. Eu tenho 51 anos, eu não passei um dia da minha vida sem ouvir a palavra crise, crise financeira, crise econômica, crise política, crise moral, e eu ainda não perdi a esperança que Deus pode vir a fazer dessa nação uma nação temente a Ele. É uma nação que precisa de homens e mulheres de Deus em todos os seus segmentos, mas principalmente com os olhos, a boca, o coração e a mente voltados para o Senhor. Sem o Senhor, nós nunca conseguiremos drenar esse sangramento que a nossa nação tem passado. Vamos orar pelas nossas autoridades, pelo nosso povo, para que o Senhor venha tocar naqueles que Ele tem chamado para a tua obra, para que o Senhor venha agraciar o favor da mensagem de Cristo continuar sendo bem aceita no Senhor, no país, para que possamos ter liberdade de falar de Jesus, liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade de mostrar o quão grande, quão bom e quão suave é viver em união no Senhor. Salmo, se eu não me engano, 139. Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Eu quero orar pelas nossas igrejas,
pelos nossos cultos de amanhã, pela escola dominical das crianças, que o Senhor tire todo e qualquer impedimento que esteja sendo planejado nas regiões celestes contra as nossas congregações, contra o ensino das crianças, que ponha no coração dessas crianças que nós temos convidado, que temos chamados, que ponha no coração dos pais, das mães, das avós, dos avós, dos tios, das tias, dos responsáveis por essas crianças, irem até a igreja, buscarem o conforto, a palavra, a revelação que a Escritura dá do Senhor. Vamos fazer uma oração. Eu peço que os irmãos curvem a cabeça e que nós firmamos o nosso pensamento no Senhor. Senhor, graças te dou, meu Pai, pela tua presença. Senhor, eu quero te agradecer pelo Senhor me ter trazido aqui de volta, por o Senhor permitir que nós tenhamos esse espaço, Senhor, esse horário de falar do teu reino, falar das tuas coisas, de poder trazer a mensagem que salva, Senhor, a mensagem que cura, a mensagem que liberta. Senhor, já apresentamos os nossos pedidos de oração, a nação brasileira, as nossas igrejas, os missionários, os pastores, os evangelistas, os profetas, os pregadores, os levitas, os louvadores, os adoradores, Senhor, os diáconos, os porteiros, os obreiros, os auxiliares, as líderes de grupos de oração, de círculos de oração, de sociedades de auxílio feminino. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, continua honrando a tua igreja, Senhor. Continua honrando aqueles que buscam o teu propósito, que buscam o teu sustento, que buscam a tua direção, Senhor. Nós te pedimos, abençoa o nosso pastor Simão Nô, sua esposa Siloé, seus filhos Daniel e Esther, sua neta Gabriela, seu genro. Senhor, abençoa essa família, estrutura ela no teu seio, Senhor, no seio de Abraão. Senhor, traz o fogo necessário para essa família, traz o fogo para as nossas congregações, anima os teus oficiais, os teus obreiros, aqueles, Senhor, que tomam a tua obra como um mandamento, que tomam a tua obra como um chamado, Senhor. Nós te pedimos, dá amor, da convicção, da propósito, da determinação por fazer a tua obra, Senhor. Nós te pedimos, envia obreiros, envia sedentos pela tua palavra aos nossos cultos, Senhor, a nossa escola dominical. Ajuda-nos, Senhor. Sem ti não podemos fazer nada, Senhor. Sem ti não temos capacidade de abrir as portas. Sem ti não temos capacidade de dar o próximo passo, Senhor. Nós carecemos da tua motivação, do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça. Senhor, nós carecemos do teu sustento, da tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Vem cuidar dos teus, Senhor. Muitos de nós já estão idosos e cansados pelos fardos da vida, Senhor. Mas é o Senhor quem nos capacita ao próximo passo. A tua palavra diz, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. É uma lâmpada que ilumina o próximo passo e é
uma iluminação completa, uma luz completa para o caminho todo, para a caminhada toda, Senhor. Que nós possamos continuar caminhando, não à sombra, mas calcados na Tua palavra, Senhor. Que a estrada que nós continuamos perseguindo, continuamos trilhando, Senhor, seja trilhada pela Tua palavra. Que nós possamos caminhar em cima da Tua palavra, Senhor. Porque é ela a rocha, é ela que simboliza, que personifica o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, em quem oramos, agradecemos. Amém. Bom, amados, a paz. Eu quero apresentar eu quero fazer um parênteses do programa passado. No programa passado eu falei de Davi como um cuidador de ovelhas. Davi, alguém que protegia as ovelhas. Davi, que olhava para as ovelhas como o Senhor olha para nós. E faltou uma palavrinha aqui, que na hora, mas essa semana eu lendo, eu refleti. Fica em 2 Samuel 24, verso 17. Esse capítulo final de 2 Samuel 24 é o levantamento do censo. No meu entendimento pessoal, foi o maior pecado que Davi cometeu. Porque Davi cometeu algumas falhas. 2 grandes pecados foram atribuídos a Davi. Não que Davi tenha cometido só esses erros. Ele fez centenas de milhares de erros, como eu e você fazemos. Mas a Bíblia registra esses 2 grandes pecados. Um é o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, que Davi cometeu, onde originou o Salmo 51, um dos salmos mais fantásticos. Quem até hoje não precisou do Salmo 51, ler o Salmo 51 entre choro e arrependimento para se consertar de alguma coisa. Graças a Deus que Davi cometeu esse pecado e foi inspirado por Deus para fazer o Salmo 51. E o segundo pecado de Davi, o levantamento do censo. A palavra de Deus fala que a ira do Senhor tornou a acender-se contra os israelitas. Não que Deus tenha raiva de alguém, mas Deus não se agrada de soberba, não se agrada de autossuficiência. O autossuficiente é um ser humano que antes do arrependimento ele precisa de humildade, ele precisa ser quebrado. Então, a ira de Deus se apresentou contra os israelitas. Davi já tinha conquistado todos os seus inimigos, vencido todos os seus inimigos, e talvez no coração do povo e do próprio Davi tenha criado uma soberba. Eu sou invencível, eu sou o supra-sumo. E Deus incitou o coração do rei para fazer o censo. Então, depois que Davi fez o censo, ele percebeu que ele tinha pecado contra Deus. E foi oferecido um triplo castigo para ele. Uma possibilidade, 3 possíveis castigos. E ele escolheu cair na mão do Senhor. Então Deus mandou um anjo matar o povo. E quando já tinha 70.000 pessoas mortas pelo anjo do Senhor, Davi começou a clamar. E Davi falou isso aqui para
para o Senhor. 2 Samuel 24, 17. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi, mesmo um rei vitorioso, Davi nunca perdeu uma batalha. Continuava olhando o povo como ovelha. Nunca se aproveitou do cargo que Deus lhe deu, da ordenança, do privilégio que Deus lhe deu, para se aproveitar das ovelhas. Um Davi contrito aqui estava olhando para as ovelhas. Um Davi que cada dia ficava mais parecido com o nosso mestre, com o nosso Salvador, nosso e de Davi. Porque Davi, no último dia, vai ter que ser ressuscitado para conhecer Jesus. Davi não conheceu Jesus. Davi recebeu a promessa de um Messias. E é isso que eu vou falar agora. 1 Reis, capítulo 8, verso 25 em diante. Eu quero ler uma passagem. Aqui nós não estamos mais falando de Davi, nós estamos falando de Salomão, o filho de Davi, que construiu o templo que Deus prometeu a Davi. Salomão ora a Deus. 1 Reis 8, 25 em diante. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declarastes, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. 1 Reis, capítulo 2, verso 4, e eu quero finalizar e abrir o estudo. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, é Deus, é Davi falando para o seu filho Salomão, quando está passando o reino para ele. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém, amados? Amados, o que eu quero trazer aqui? Davi foi o primeiro homem que recebeu a promessa de Deus, de um Messias, de um rei eterno, de um reinado eterno, de um reino que não se extinguiria. Por meio de Davi, Deus prometeu que daria um reinado eterno.
que daria um Messias, um Salvador, um resgatador para todo Israel e para os gentios. Em Davi, Deus começa a abrir a porta para os gentios, que somos nós, aqueles que não são descendentes de Israel, de Jacó. Então, o que nós temos aqui? Davi deixou preparado e orientado seu filho Salomão a construir um templo para o Senhor, para o nome do Senhor, uma habitação ao Senhor. Só que Davi, quando está passando essa promessa, esse desejo para o seu filho, alerta, como nós vimos em 1 Reis 2:4, que Deus é insuportável. Em qual sentido que eu falo da palavra insuportável? Deus não pode se aprisionar com mentes humanas. Deus não pode se aprisionar com construções humanas. Deus não pode se aprisionar nem com o próprio universo. Deus é maior do que tudo, todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós estamos vendo Salomão fazendo uma oração de agradecimento a Deus e lembrando, como se Deus precisasse ser lembrado, da outra promessa que ele fizera a Davi. A primeira já estava completada, que Deus prometeu a Davi que o seu filho iria construir uma habitação para o seu nome. Meus irmãos, nós temos que entender que quando Salomão estava consagrando o templo que ele havia construído para Deus, a palavra de Deus fala bem claramente que a glória de Deus encheu aquela casa ao ponto das pessoas não conseguirem ficar lá nem entrar lá. A presença de Deus é algo tão fantástico, é algo tão maravilhoso, que impediu que as pessoas pudessem entrar naquele templo que estava sendo consagrado ao Senhor. O templo que ele aceitou que fosse a habitação para o seu nome. Eu consigo pela fé ver essa glória de Deus manifestada fisicamente ao ponto das pessoas não poderem entrar lá, com uma alegria no coração de Deus. Pela primeira vez, através da promessa de Davi, se cumprindo na vida e no trabalho de seu filho Salomão, o homem consegue fazer alguma coisa para agradar a Deus. O que Deus falou sobre Davi está se cumprindo, porque Deus falou: encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, um homem que age de acordo com a minha vontade, de acordo com as minhas diretrizes, de acordo com o que eu estabeleci, com o que eu fundamentei, para que alguém alcance graça e salvação em mim. Por isso Salomão agradece a Deus pela primeira promessa ter sido cumprida, ter se cumprido na questão da construção do templo. E lembra a Deus sobre a segunda
promessa. Veja bem, o condicionante que Deus dá para que jamais falte pessoa no trono que Deus estava dando para Davi, que seus filhos obedecessem. Nós sabemos que esse mesmo Salomão que fez essa oração, que construiu o templo, mesmo tendo recebido 2 vezes a visitação de Deus, experimentado a presença do Senhor, Deus tendo falado diretamente com ele pessoalmente, do meio para o final da sua vida se desviou, adorou a imagens, casou com mulheres que não eram para casar, se prostituiu cultualmente, se adorou a outros deuses, fez alianças que Deus não queria, fez práticas que Deus proibiu, e depois dele, os seus descendentes continuaram errando, com algumas exceções. Alguns erravam muito poucos, outros erravam ao ponto de queimar pessoas em altares idólatras. Levantarem postes ídolos, imagens demoníacas em afronta direta a Deus. E mesmo cometendo essas coisas, Deus não permitiu que a descendência de Davi não tivesse um rei até o cativeiro babilônico, em 597 a.C. Depois, com o retorno do cativeiro, Deus permitiu o segundo templo, tivemos o período antibíblico, e aí o nascimento de Jesus, o Messias, da linhagem de Davi. Jesus é chamado várias vezes nos evangelhos como filho de Davi, como se pudesse o Senhor ser filho de homem, mas para que cumprisse as promessas, para que cumprisse o resgate do Senhor, a plenitude da sua natureza, da sua excelência. Jesus veio como homem, habitou em templo de carne e pôde cumprir as ordenanças. Jesus veio na plenitude dos tempos. Desde o nascimento de Cristo, a escatologia bíblica para o resgate dos seus está cumprida. Falta apenas a volta do Senhor para resgatar os seus. Você que ainda não tomou uma posição em ser de Jesus, ainda é tempo de arrependimento, meus irmãos. Ainda é tempo de voltarmos a nossa face para o Senhor. Ainda é tempo de apresentarmos a nossa vida ao Senhor. Ainda é tempo para que possamos apresentar a Deus as nossas mazelas, as nossas culpas, o nosso conserto. Eu quero ler
Para terminar esse estudo, eu quero ler uma passagem que está em Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, quando Jesus falou isso, ele estava no início do seu, possivelmente no início do seu ministério. Devia ser entre o ano 27 e o 33 da nossa atual era, ou seja, há quase 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o tempo está cumprido. Não há profecias mais a se cumprirem. O nascimento de Jesus e a confirmação da sua palavra escrita, do seu evangelho, da Bíblia, a consolidação da Bíblia, foi o cumprimento das profecias do Senhor. O que temos aqui pendente para que possamos habitar a eternidade com o Pai? O arrependimento de nossa parte, a confissão de Jesus como Salvador e a volta dele. O arrependimento e a nossa confissão depende de nós. A volta do Senhor não depende de nós. Depende do tempo do Senhor. E ela vai ocorrer, mesmo que confessemos o Senhor como Salvador e seremos expectantes da volta dele e habitantes da sua glória eterna, ou sofreremos os terrores, todo o pavor de ter rejeitado a Deus, de receber o selo e o protocolo de inimigos seus. Porque, meus irmãos, só há dois tipos de pessoas: os que são do Senhor e os que são seu inimigo, seus inimigos. Não há meio termo. Não há emenda. Não há gambiarra. Não há acerto. Não há, quem sabe? Deus vai ser bonzinho comigo. Deus já é amor. Plenitude de amor em ter dado seu Filho por resgate. Oferecido já 2000 anos de arrependimento para a igreja. Mas Maurício, eu não tenho 2000 anos, eu tenho 25, eu tenho 19, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 70. Mas o tempo está cumprido há 2000 anos. Marcos capítulo 1, verso 15. Nasce uma geração, vive, morre, nasce outra, vive, morre. O tempo continua cumprido. As pessoas nascem, vivem e padecem por rejeitar a Deus. Eu quero convidar você, ainda hoje, ir a uma igreja evangélica. Se não amanhã, vá à Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo. Você que é da região do Novo Campo Limpo. Rua Xingu, número 12.
às 18 horas, e se apresente aos nossos obreiros, Pastor Simão, o evangelista Fernando, o evangelista Hildebrando, que lá estarão, e confesse Jesus como teu Salvador. Ou então você que é das imediações do Jardim Sílvia, ou seja, você que está entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, é das imediações do Jardim Sílvia. Vá à Rua Santa Catarina, número 715, às 11 da manhã, e se apresente para mim, para o evangelista Hildebrando, para o pastor Simão, e confesse Jesus como seu Salvador. Meus irmãos, o preço da salvação é o mais barato de todos: arrependimento. O que é o arrependimento? É a mudança de propósito, é a mudança de escolhas, é a mudança de paradigmas, é a mudança do que você realmente quer para você. Não adianta o homem ganhar tudo e perder a sua vida. Deus abençoe. A graça e a paz. Um momentinho que eu já... Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, Deus abençoe. Eu tenho aqui 3 pedidos de oração. Uma é da Priscila Oliveira. Ela pede oração pela vida espiritual dela. Vamos orar, minha irmã. Nós vamos orar. Eu vou apresentar aqui e vou colocar na minha lista de oração. Graças a Deus, Deus me dá condição e me motiva a toda madrugada estar apresentando a Ele várias orações por mim, pelas ovelhas que Deus tem dado para o nosso cuidado e por muitas outras coisas. Também a Ana Paula, orar pela família dela. Vamos apresentar a Ana Paula. Fique na paz. Vai ser apresentado não só aqui, mas durante a semana. Maria José, de São Paulo. Área espiritual e pela família. Maria José, Priscila Oliveira e Ana Paula. Os pedidos de vocês são extremamente lícitos, são muito parecidos. Vida espiritual de 2, vida familiar de 2. Eu vou orar pela vida espiritual das 3 e pela família das 3. Mesmo que você não tenha família, não sei se é o caso, Deus te dá uma família em Cristo. E pode te dar uma família de sangue. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu também quero apresentar a nossa congregação, a vida do nosso pastor, a vida do Fernando. A vida do Fernando é difícil, ele tem muitas lutas, ele não pôde aparecer, deve ter tido algum problema de força maior, depois eu falo com ele. Vamos orar por ele, pela sua esposa Daisy, pelos seus filhos Isaac, John Wesley e Ágata. Vamos orar pelo trabalho do Fernando, tá bom? Vamos apresentar, orar pela vida da Ana, que é quem nos auxilia aqui, que dá nosso suporte, orar por essa rádio, por essa casa, que abre as portas para nós.
tem que ser canal de bênção para o reino de Deus. Orar ainda pela vida da Sara, que uma semana que mudou, está fazendo falta, está deixando saudades. Mas vamos orar pela vida dela, para que Deus propicie um conforto aonde ela está morando, tá bom? Vamos curvar nossa cabeça e apresentar nossa petição. Orar pelos nossos cultos, pelo irmão Charles, a irmã Marinéia, irmão Deobrando, irmã Vera, a irmã Kelly. 2 semanas que a irmã Kelly não conseguiu ir para o culto, não por malandragem, por dificuldade. Vamos orar pela irmã Kelly, tá bom? Deus abençoe. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, graças te damos, meu Pai, pela tua presença. Senhor, nós apresentamos os nossos pedidos de oração da Ana Paula, da Maria José e da Priscila Oliveira, Senhor. Senhor, se as tuas servas chegaram ao ponto de ligar para uma rádio e pedir para que um desconhecido faça uma oração por elas, a situação deve estar grave. E esse servo nada pode fazer senão escancarar a boca e falar: Senhor, elas e eu precisamos de ti, Senhor. Elas e eu carecemos da tua misericórdia. Entra com providência na vida delas, porque na minha vida o Senhor tem sido maravilhoso. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, pedimos que o Senhor venha replicar este programa, que esse programa possa chegar às mentes e aos corações doentes, Senhor, que possa ser cura, remédio para almas, para mentes blindadas, para mentes em engano. Resgata, Senhor, o povo que é teu. Resgata, Senhor, todo aquele que o Senhor já chancelou como teu, Senhor. Senhor, restaura vidas, restaura histórias, estrutura essas pessoas, essas famílias. Em nome de Jesus, em que oramos e agradecemos. Amém.